Em cantos remotos deste Brasil, existem lugares que o mapa não alcança, que o tempo esqueceu de riscar. E talvez seja melhor que continue assim, porque nem toda descoberta é uma bênção. Algumas são maldições sussurradas pelo vento, esperando a próxima vítima que se atreva a olhar demais para onde não devia. A história de hoje é sobre um desses lugares, e sobre um homem que, por teimosia ou destino, olhou e viu. O nome dele era Arthur Melo, um cartógrafo, um desses homens metódicos que vivem entre linhas, coordenadas e a certeza de que o mundo, por mais complexo que seja, pode ser medido, entendido, desenhado. Para Arthur, a realidade era um conjunto de dados, e ele adorava o trabalho solitário, a paz das trilhas, o cheiro de mato, o silêncio que só a natureza oferece. Foi esse silêncio que o levou para a Serra do Cajueiro, no interior do Nordeste, uma região esquecida, montanhosa, quase um mito nas poucas comunidades vizinhas. O governo queria atualizar as cartas, verificar recursos minerais, um trabalho de rotina, mas isolado. Arthur se sentiu em casa. Sua pequena barraca era seu refúgio, seu equipamento de medição, seus únicos companheiros. No começo, tudo era paz. O sol causticante de dia, a noite estrelada que abraça de uma forma que só o interior profundo pode oferecer. O cheiro de terra seca, o som dos grilos e do vento passando pelas árvores retorcidas. Mas aí, as coisas começaram a mudar. Não foi de uma vez. Foi devagar, sutilmente, como a sombra de algo que se arrasta na periferia da visão. Primeiro, as formações rochosas. Arthur, com sua mente treinada, esperava granito, basalto, sedimentos típicos da região. Mas o que ele encontrava eram rochas de uma textura estranha, que pareciam vivas. Com veios que pulsavam em cores que não existiam no seu catálogo mental. Um roxo que era quase um murmúrio, um verde que parecia sangrar, e a forma, geometrias que não pareciam naturais. Ângulos impossíveis, curvas que desafiavam a erosão e a gravidade. Pareciam esculpidas, mas por quem, ou o que, ele riscou no caderninho. Anomalias geológicas. Necessário estudo aprofundado. No fundo, uma voz já sussurrava: anomalias, aquilo era outra coisa. À noite, o silêncio da serra se quebrava, não pelos animais. Arthur conhecia os sons da mata. Era algo diferente, um zumbido grave, que parecia vir de dentro da própria terra. Um som que você não ouvia com os ouvidos, mas sentia nos ossos, nas vísceras. Como se o solo respirasse em um ritmo lento, pesado, inumano. E às vezes, entre o zumbido e o vento, ele jurava ouvir murmúrios, vozes em uma língua que jamais existiu. Sons que se contorciam, se distorciam, formando frases que desapareciam antes que sua mente pudesse agarrar qualquer sentido. Ele atribuía ao cansaço, à solidão, mas a insônia começou a visitá-lo. As plantas também, fungos gigantes, de um tom cinzento esverdeado, que cresciam em espirais perfeitas, como se seguissem alguma matemática oculta. Flores sem pólen, que exalavam um cheiro metálico, quase elétrico, que pinicava o nariz. A vegetação era exuberante de uma forma estranha, doentia, e a cor das folhas, em vez do verde vibrante ou seco que ele esperava, havia tons desbotados, quase fantasmagóricos, como se a própria luz do sol tivesse sido sugada dali. A bússola, ela enlouqueceu. Começou a girar sem parar, apontando para todas as direções de uma vez, depois fixava-se no leste, mesmo quando o sol se punha no oeste. O GPS perdia o sinal constantemente, e quando funcionava, indicava coordenadas que o colocavam no meio do oceano, ou a milhares de metros abaixo do sol. Arthur tentou ligar o rádio, mas só conseguia estática, uma estática diferente, uma que parecia carregar os murmúrios da noite. Ele estava completamente isolado. E o pior era a sensação de estar sendo observado, mas não por um animal, nem por um ser humano. Era algo mais antigo, mais vasto, algo que não tinha olhos, mas que via. Uma pressão etérea que se infiltrava na pele, nos pensamentos. Arthur começou a andar olhando para o alto, para o chão, para os lados,
esperando encontrar a fonte daquele olhar, mas não havia nada. Apenas as rochas silenciosas e as plantas sussurrantes. Os sonhos, então, viraram um inferno particular. Ele via paisagens cósmicas, nebulosas de cores que explodiam e se contorciam, formando padrões que sua mente não conseguia registrar, mas que seu subconsciente guardava com terror. Criaturas de múltiplas dimensões, que se desdobravam e se dobravam sobre si mesmas. E uma voz, não as vozes da serra, mas uma voz profunda, gutural, que falava em conceitos, não em palavras. Conceitos de um vazio, de uma insignificância esmagadora, de um tempo antes do tempo. Arthur acordava suando frio, o corpo tremendo, com a nítida sensação de ter visitado um lugar que não deveria existir. Foi numa dessas caminhadas que ele achou, escondido sob uma rocha que parecia ter sido colocada ali intencionalmente, um pacote embrulhado em couro ressecado. Dentro, um diário. Velho, folhas amareladas, caligrafia quase ilegível, de um tal Padre Miguel, datado de 1888. O padre, pelo que Arthur conseguiu decifrar, era um missionário que se aventurou na serra para evangelizar tribos indígenas que, segundo lendas, viviam isoladas por ali. Mas o diário não falava de fé ou de almas, falava de desespero, de sombras que dançam sem luz, de montanhas que sangram o tempo, das estrelas que caíam para dentro quando vistas daquele lugar. O padre descrevia a mesma flora, as mesmas rochas, os mesmos sons, mas as últimas páginas eram um show de horrores. Desenhos grotescos de símbolos geométricos que Arthur via em seus pesadelos. Notas rabiscadas sobre a grande pedra que respira, sobre o olho que dorme na rocha e sobre a cor que rouba o som. A caligrafia ficava mais errática a cada página, terminando em um monólogo sem nexo sobre a verdade por trás do céu, sobre o véu rasgado, sobre a insignificância da vida humana diante do que realmente existia. O padre concluía que a fé era uma mentira, uma casca frágil sobre um abismo de escuridão indiferente. Aquele diário não trouxe respostas, trouxe mais perguntas e o pior, a confirmação de que ele não estava sozinho em sua loucura. Ou, pior ainda, que não era loucura, era realidade. Arthur começou a traçar um mapa daquelas anomalias. As rochas estranhas, os fungos, os pontos onde o zumbido era mais forte, e um padrão começou a surgir. Tudo parecia convergir para um ponto específico no coração da serra. Um pico que ele tinha evitado até então, que parecia, de alguma forma, sempre esconder-se na névoa, mesmo em dias de sol pleno. Armado com o diário do padre e sua própria dose crescente de terror, Arthur decidiu ir até lá. Não para desvendar, mas para entender, ou talvez para finalmente sucumbir. A subida foi infernal. O ar ficou pesado, quase palpável, com um cheiro de metal queimado e algo orgânico, podre, mas de uma podridão que não era deste mundo. As árvores se retorciam em formas agonizantes, galhos secos como dedos apontando para o céu vazio. O zumbido era agora um rugido constante, que vibrava em seus dentes, em seus olhos. A cada passo, a sanidade de Arthur se desfazia um pouco mais. As cores do mundo se distorciam. O azul do céu parecia mais profundo, mas também mais sujo, tingido de tons de cinza e um roxo doentio. O tempo parecia se esticar, se encolher. Minutos se arrastavam como horas, e de repente, horas desapareciam em um piscar de olhos. Ele chegou ao pico, e o que viu aquilo não era uma montanha. Era uma chaga, uma ferida aberta na terra, uma fenda gigantesca, tão profunda que o fundo era um breu absoluto, mas que, ao mesmo tempo, parecia irradiar uma luz própria. Uma luz escura, que sugava a claridade. As paredes do abismo não eram de pedra, eram de uma substância que parecia rocha, mas que pulsava, não em um ritmo orgânico, mas em batidas lentas, medidas, de uma frequência tão baixa que causava náuseas violentas. E na base da fenda, no centro daquele vazio, havia aquilo. Não era uma criatura, era uma presença, uma massa informe, mas que mudava de forma constantemente, como um sonho que se recusa a ser fixado. Emitia uma cor que Arthur havia visto em seus pesadelos,
a cor que rouba o som, uma tonalidade de roxo-preto que parecia absorver tudo ao redor, inclusive a própria realidade. Era um vazio que existia, um buraco na lógica do universo. E dessa massa, dessas paredes pulsantes, daquela cor, emanava o conhecimento. Não era transmitido por palavras. Era infundido diretamente na mente de Arthur. Imagens, conceitos, memórias de eras antes da humanidade, da origem do universo, não como um Big Bang de luz, mas como um suspiro frio de algo indescritível. Ele viu as constelações não como pontos de luz distantes, mas como cicatrizes de uma guerra cósmica. Viu a Terra como um grão de poeira girando em um vácuo de insignificância. Viu outros mundos, outros planos de existência, habitados por entidades que não podiam ser nomeadas, seres de pura abstração que flutuavam em oceanos de tempo líquido. Arthur compreendeu. A montanha não era uma montanha, era apenas a ponta de um iceberg, ou melhor, a crosta de uma ferida, uma veia exposta de algo imenso, antigo, que estava ali muito antes da vida e que continuaria muito depois. Não era mal, não era bom, era indiferente. Uma força primordial, uma consciência rochosa que pulsava com o próprio tecido da realidade. E essa realidade era apenas um véu fino, uma ilusão frágil sobre um horror inimaginável. O ar era denso, o tempo se esticava, se dobrava. Os murmúrios, o zumbido, as formas geométricas das rochas, tudo se encaixava em uma sinfonia de loucura. Ele via o universo como ele realmente era. E Arthur Melo, o cartógrafo, que amava a ordem e a certeza, se quebrou. Seu corpo foi encontrado semanas depois, por uma equipe de resgate que, por acaso, conseguiu furar o bloqueio eletromagnético bizarro da serra. Arthur estava sentado na beira da fenda, olhando para o vazio, os olhos abertos e vidrados, fixos em algo que ninguém mais podia ver. Sua pele estava cinzenta, ressecada, como se a própria vida tivesse sido drenada dele. Mumificado, não pelo tempo, mas pelo puro terror. Ele não estava morto, ele estava transformado. Quando tentaram falar com ele, seus lábios se moveram, mas as palavras que saíram não eram humanas. Eram os murmúrios da serra, os conceitos sem forma dos seus pesadelos, as línguas retorcidas que ele havia ouvido. Ele balançava a cabeça, um sorriso estranho no rosto, e desenhava freneticamente no chão com um dedo trêmulo os mesmos símbolos geométricos do diário do Padre Miguel, e os que ele via em seus sonhos. As pessoas que o encontraram sentiram um arrepio, um frio que não vinha da temperatura, mas daquele olhar vazio, que parecia ver através deles e além. O diário do Padre Miguel foi encontrado ao lado dele, aberto na última página, com a anotação final do próprio Arthur, rabiscada com uma letra tão trêmula quanto a do padre. A cor que rouba o som não é uma cor, é a verdade, e a verdade é vazia. A Serra do Cajueiro foi novamente isolada. Há avisos governamentais sobre instabilidade geológica, mas os moradores da região sabem a verdade. Eles evitam aquele lugar. As crianças são ensinadas a nunca olhar para o pico nebuloso. Dizem que, em noites de lua nova, o zumbido ainda pode ser sentido na planície, e os sussurros do vento carregam uma melodia antiga, uma canção de loucura e esquecimento. E lá no coração da serra, a fenda ainda pulsa, e a grande pedra, ou o que quer que seja, continua a sonhar, indiferente aos cartógrafos e padres, indiferente a nós. Apenas esperando, num sono que dura eras, que outro olhar curioso se atreva a cruzar o véu. E veja.